Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Hoje vamos continuar o estudo do livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 3. Nós vamos desfrutar da lição 22, O Viver Cristão, parte 3, que trata do fruto do Espírito. Essa é uma série de lições sobre o viver cristão, sendo que a primeira lição foi sobre o Viver Cristão, parte 1, lição 20, tratou do serviço a Deus. A lição parte 2, Viver Cristão, parte 2, tratou do padrão do viver dos cidadãos do reino dos céus. E a parte 3 sobre o fruto do Espírito, que é a lição de hoje. Fazendo uma rápida recapitulação sobre as lições anteriores, que estão muito bem relacionadas com o assunto de hoje. O Viver Cristão, parte 1, que tratou do serviço a Deus, nesse capítulo, nessa lição, nós vimos que as obras não são responsáveis pela nossa salvação. A nossa salvação está relacionada com a nossa fé. Porém, as obras, que são nossas ações, a nossa busca ao Senhor, seguir de fato a vontade de Deus na nossa vida, pregar o Evangelho, isso tudo está relacionado com o galardão. Então, por um lado, nós não devemos nos preocupar em perder a nossa salvação, porque a nossa salvação já está garantida pela fé. Por outro, não devemos descansar e ficar tranquilos, digamos assim, por conta de que a salvação já está garantida. O Senhor tem no seu coração um desejo muito maior para nós, que é nós reinarmos junto com Ele. Para isso que Ele separou esse galardão para nós. Então, o que nos motiva a servir ao Senhor? Nós vimos nesse capítulo que tem dois fatores principais que nos motivam. O primeiro deles é o amor de Deus, que nos constrange a servir, a nos apresentarmos ao Senhor para servir a Ele. E o segundo é o senhorio de Cristo. Sendo Cristo, Jesus Cristo nosso Senhor, nós temos a ciência de que a nossa vida pertence a Ele. E por conta disso que nós nos entregamos para servir ao Senhor. Então esses dois fatores são importantíssimos. E o último aspecto é que o Senhor almeja nos entregar pessoas para nós cuidarmos e para nós alimentarmos com a sua palavra. O Senhor, Ele nos amou de maneira incomparável, que não dá nem para medir, Ele nos amou com o amor ágape, o amor de Deus. E nosso amor, infelizmente, ele é limitado. É um amor que aos poucos está caminhando para o amor ágape, porém ele está limitado. Então, graças à misericórdia do Senhor, que esse amor de Deus nos alcançou e essa salvação nos alcançou. Seguindo para o próximo tópico, que é o Viver Cristão, parte 2, tratou do padrão do viver dos cidadãos do reino de Deus. Nós vimos nesse capítulo que nós somos o sal da terra e luz no mundo. Então nós temos de fato uma comissão aqui na terra, uma função aqui. O sal, ele tempera, ele traz sabor. E a luz é porque o mundo está em trevas. Nós vemos como as pessoas a cada dia mais estão atribuladas pela opressão do inimigo. E com isso, nós temos que ser luz para as pessoas. Isso tem relação com o testemunho. No dia a dia, o testemunho que nós damos para as pessoas é até mais importante às vezes do que nós falamos. Simplesmente as nossas atitudes vão trazer luz para as pessoas. As pessoas vão perceber que tem algo diferente no nosso interior, que é a vida divina, é a vida do Senhor dentro de nós. Então, através do exercitar do Espírito, é que nós conseguimos trazer essa realidade do reino dos céus para o nosso viver cotidiano. Isso é muito importante, justamente o que nós vamos falar hoje sobre o fruto do Espírito. E para gerar esse fruto do Espírito, nós precisamos de usar, de exercitar, de andar e viver no Espírito. Começando de fato agora a lição de hoje, o primeiro tópico começa lá na criação de Deus, em Gênesis. Nós podemos ler aqui em Gênesis 1, no princípio, quando Deus criou as coisas e criou o homem, existe já o aspecto da frutificação.
já que nós vamos falar do fruto do Espírito hoje, desde o princípio, Deus já estabeleceu esse princípio da frutificação para a sua criação. Nós vemos em Gênesis, capítulo 1, versículo 12, primeiramente o versículo 12, fala assim: a terra, pois, produziu relva, ervas, que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então, desde o princípio, nós já vemos esse aspecto da frutificação. Seguindo para o versículos 24 e 25, continua também esse aspecto. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então nós vemos nesses versículos o aspecto da frutificação e da multiplicação, que já era um propósito de Deus desde o princípio, desde a criação. Da mesma maneira, Deus criou o homem segundo a sua semelhança, que nós vemos também aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam. Aí vem o versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou, no versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos. Então nós vemos aqui que esse era o propósito de Deus. Porém, houve, de fato ali, uma interrupção desse plano, quando Deus pretendia que o homem se alimentasse apenas da árvore da vida. E essa multiplicação, todos os homens que fossem se multiplicando, seriam todos portadores dessa vida divina, estariam sempre conectados a Deus e se alimentando dessa árvore da vida. Porém, os planos de Deus foram frustrados através da interferência de Satanás, através da serpente e através da desobediência. Aí o homem se alimentou da árvore do bem, do conhecimento, do bem e do mal, e por conta disso houve uma contaminação, A carne do homem passou a ser um habitat, passou a habitar o pecado. Então, essa multiplicação foi corrompida. Quando o homem passou a se multiplicar, multiplicou-se também o pecado. Por esse motivo, até hoje, nós nascemos como pecadores. Vamos abordar esse aspecto já já. Vamos ler Gênesis 6, 5, que fala desse aspecto da multiplicação, só que a multiplicação negativa, já o pecado se multiplicando na humanidade. Gênesis capítulo 6, versículo 1, primeiro parte A, fala assim: como se foram multiplicando os homens na terra. Então, conforme pretendido no plano de Deus, os homens foram se multiplicando, porém já havia o pecado na carne, habitando na carne. É o que nós vemos, e o resultado disso nós vemos no capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Aqui nós vemos o aspecto triste da criação de Deus corrompida, e junto com o homem se multiplicando também a maldade, Ok? Ó Senhor Jesus! E nós vemos esse aspecto também em Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículo 12, que trata desse aspecto da carne, onde habita o pecado. Então, todos nós, quando nascemos, já há esse aspecto do pecado na nossa carne. Ninguém precisa ensinar uma criança a mentir, ela aprende sozinha. Então, isso mostra que o homem já nasce com o pecado graças a esse pecado, graças a essa resultante, dessa falha do homem lá no Jardim do Éden. Vamos em Romanos 5, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim
como por um só, que é Adão, um só homem entrou o pecado, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós vemos aqui novamente esse aspecto do pecado. Então essa vida caída habita na nossa carne, habita no nosso ser. Infelizmente nós convivemos com isso no nosso dia a dia. Porém vamos ver daqui a pouco que há uma salvação, graças ao Senhor. Então essa lei do pecado que habita na nossa carne, nós vimos até na lição anterior, da lei do pecado, da lei da mente. Essa lei do pecado ela é mais forte que nós mesmos. Em nós mesmos não há capacidade de vencer essa lei. É o que nós vemos em Romanos capítulo 7. Os irmãos podem ler em casa esse capítulo inteiro, que é muito esclarecedor sobre esse conflito que existe entre a nossa carne, a nossa mente e o Espírito. Existe de fato uma batalha ali, uma luta constante no nosso dia a dia. É o que é retratado aqui em Romanos 7. Vamos ler apenas o versículo 23, que trata do seguinte aspecto: mas vejo nos meus membros outra lei, que é a lei do pecado, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Então nós vemos essa dificuldade retratada por Paulo aqui em Romanos, dessa luta interior dentro do homem. Ele até no 24 ele fala assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? De fato é um conflito, uma luta, e por meio da nossa mente, da nossa própria capacidade, o homem não consegue vencer essa lei do pecado. Mas graças ao Senhor, porque o Senhor, Ele, em sua infinita sabedoria, enviou o seu Filho, Jesus Cristo, que realizou essa obra redentora para nós. E graças ao Senhor, hoje nós temos acesso a essa vida divina que habita no nosso exterior. E essa lei do Espírito da vida, que fala aqui em Romanos 8, sim, é capaz de vencer a lei do pecado e da morte. Só ela pode vencer essa lei. É o que nós vemos em Romanos 8, capítulo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Apenas a lei do Espírito da vida. E essa lei do Espírito habita dentro de nós, no nosso espírito, e para isso nós temos que acessar o nosso espírito. Não é segundo a nossa capacidade mental que nós podemos vencer a lei do pecado e da morte, é segundo o Espírito que está no nosso interior. Ou seja, para isso, nosso espírito precisa estar exercitado, nós precisamos estar habituados a utilizar o nosso espírito constantemente no nosso dia a dia. Isso que é o viver e andar no Espírito. Amém? Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor. Então essa lei de Moisés, nós vemos que no Antigo Testamento, a lei de Moisés, ela foi criada não com o intuito do homem cumpri-la, mas pelo contrário, com o intuito do homem perceber a sua incapacidade de agradar a Deus. O homem em si mesmo não consegue agradar a Deus e cumprir perfeitamente a lei. Nenhum homem cumpriu com perfeição a lei de Moisés, apenas Jesus Cristo. Porque dentro dele habitava a vida divina. Então só essa vida divina que pode cumprir a lei e vencer a lei do pecado e da morte. E essa vida divina, graças à obra redentora do Senhor Jesus, habita no nosso interior hoje. Então essa é a chave, é o segredo para vencer essa lei do pecado e da morte. Nós vemos em Efésios 2, ó Senhor Jesus, Efésios capítulo 2, versículo 3, Efésios 2, capítulo 3, fala assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, ou seja, a natureza humana, né, no seu natural, é pecaminosa. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então nós vemos aqui que o resultado de estar andando na carne é o que? É um andar que vai gerar o pecado. É um andar que vai estar sujeito aos nossos pensamentos, às concupiscências da carne. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos livrar dessa condição. Porém, o principal tópico de hoje é
falar dos frutos do Espírito. Antes foi feita essa retrospectiva para falar sobre o lado negativo. Os frutos de uma árvore são o que identificam uma árvore. Nós vemos em Mateus 7, vamos ler daqui a pouco esse versículo, que uma árvore é identificada pelos seus frutos. Uma pessoa, vamos dizer assim, leiga, que chega perto de uma árvore e ela está sem frutos, muitas vezes não vai conseguir identificar qual que é aquela árvore. Porém, se ela está com frutos, na hora a gente já identifica. Isso é uma macieira, isso é uma mangueira, isso é uma parreira de uvas. Então a árvore é identificada pelos seus frutos. Se seus frutos são ruins, é um sinal de que a árvore é ruim. Então ela não serve. Agora, se os frutos são bons, é um sinal que essa árvore é boa. É o que nós vamos ver daqui a pouco. Então, os frutos são uma consequência da árvore. Vamos abrir Mateus 7, então, para ver esse aspecto da árvore. Mateus, capítulo 7. Senhor Jesus. Mateus capítulo 7, versículos 17 a 20. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecerei. No dia que o Senhor retornar, nós vamos ser avaliados de acordo com os nossos frutos, se foram frutos bons ou frutos ruins. Por isso que nós temos que estar atentos em relação a isso. Se nós andarmos segundo a carne, qual que é o resultado? São frutos da carne. Se nós andarmos no Espírito, qual que é o resultado? São frutos do Espírito. E nós vamos ser identificados pelos nossos frutos. No dia a dia, as consequências, vamos dizer assim, do nosso testemunho, da nossa atitude no dia a dia, o que vai impactar as pessoas são os frutos. Se os nossos frutos são bons, as pessoas vão perceber logo. Agora, se os nossos frutos são ruins, se o nosso testemunho é ruim, as pessoas também vão perceber que aquela árvore é ruim. Ó Senhor Jesus, e dessa mesma maneira o Senhor vai nos avaliar quando Ele retornar. Quais são os frutos que nós geramos? Por isso nós vamos ler agora Gálatas 5, que trata desses dois tipos de frutos, os frutos bons e os frutos ruins. Ó Senhor Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 18. Digo, porém, 16 a 18 não, 19 a 21. Ó Senhor Jesus. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos livre dessa condição, porque quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então nós vemos que o resultado de andar na carne, as obras da carne, são todas essas relacionadas aqui. Isso é uma consequência de andar na carne, porque na nossa carne habita o pecado. E quem pratica tais coisas não herdará o reino do céu, de Deus. Mas existem os frutos do Espírito, que foi o que eu falei agora há pouco. E esses frutos são algo espontâneo, não são algo forçado. Uma vez que nós andamos no Espírito, que vivemos no Espírito com constância, que invocamos o nome do Senhor, que estamos na presença do Senhor, esses frutos vão se manifestar de maneira espontânea. E esses frutos do Espírito nós também vemos aqui em Gálatas 5, no versículo 22 em diante. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor. Então,
o segredo para nós produzirmos esse fruto do Espírito, esses frutos, no plural aqui fala fruto do Espírito no singular, porque na verdade todos esses são concedidos ao mesmo tempo e de uma maneira espontânea. Às vezes a gente pode ler esse versículo aqui e pensar: ó Senhor Jesus, de fato falta um pouco mais de, dando exemplo, paz ou longanimidade na minha vida, que o Senhor me dê longanimidade. De fato nós temos que orar dessa maneira, porém a falta de um deles aqui talvez é uma consequência de que nós não estamos andando tanto tempo no Espírito, não estamos tão intensamente vivendo, exercitando o nosso Espírito. Então vai se manifestar uma deficiência nesses aspectos. Então, que o Senhor possa nos dar graça e nos mostrar que nós estamos falhos às vezes em algum desses aspectos aqui. Isso é um sinal de que nós estamos andando pouco no Espírito, ou precisamos exercitar mais o nosso Espírito, porque esse é o segredo, esse é o caminho que o Senhor deseja para nós: andar no Espírito e exercitar o Espírito. É o que nós vemos em Gálatas, aqui em Gálatas 5 ainda, no versículo 16 a 18: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então o segredo é esse. O segredo para não satisfazer as concupiscências da carne, não produzir essas obras da carne, é andar no Espírito. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. É o que nós vemos também no versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos dê graça. Essa palavra é uma palavra maravilhosa, e que o Senhor nos mostre de fato. O que eu ganho mais dessa palavra é que os frutos são o que nos identificam. Os frutos bons vêm de uma árvore boa, e os frutos maus vêm de uma árvore ruim. Então, nós somos identificados pelos frutos que produzimos. Que o Senhor possa nos dar graça e que possamos exercitar mais o nosso espírito, viver mais intensamente, com mais intensidade, essa intimidade com o Senhor, invocar o nome do Senhor a todo momento, porque é isso que nos salva, é isso que vai nos levar a produzir esse fruto do Espírito, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor Jesus. Jesus é o Senhor.